A minha pergunta é se isso existe pro jogo do Zero Dedos, que é um jogo aparentemente muito mais simples, né? Com uma cara de ser muito mais tranquilo do que o xadrez, por exemplo. Mas foi essa pergunta que eu coloquei. O professor, o Sérgio, no encontro anterior, ficou com a sensação de que o jogador que tinha que teria alguma estratégia para vencer era o segundo jogador. Ele teve essa impressão aí, ó. A intuição dele apontou para o segundo jogador. Eu queria ouvir de vocês, gente. Mais alguém teve alguma intuição aí? Mais alguém teve algum palpite que gostaria de compartilhar com todo mundo? Todo mundo quietinho. Então vou fazer o seguinte, eu vou pedir para o Galhardo dizer o que ele imaginou, Galhardo. Eu sei que ele quebrou um pouquinho a cabeça em torno desse problema. Eu queria que ele falasse um pouquinho qual foi a impressão que ele teve depois de brincar um pouquinho com o jogo. Boa noite a todos. Eu pensei no jogo do que o Léo apresentou e comecei a fazer a árvore de possibilidades, né? E já de cara aparece, né, alguém com a possibilidade de fechar o jogo já no comecinho, né? Depois, mais tarde, pensando sobre isso, faz sentido, né? Por que essa pessoa ganha, né? Porque é a partir de um certo momento que o jogador pode escolher, né? A primeira jogada é fechada, tem que ser 1. A segunda fechada é fechada, tem que ser o 2. Quando o primeiro jogador volta a fazer, né, volta a jogar, que ele tem escolha. Então, a vantagem toda é do primeiro jogador. É interessante o raciocínio do Galhardo, né? O raciocínio dele é que, como o primeiro jogador é o primeiro a de fato ter alguma escolha, ele teria condições melhores de, digamos assim, conduzir o jogo para o lado que ele quiser. Então, o Galhardo, depois de jogar algumas vezes, depois de fazer alguns rabiscos, chegou na conclusão que deve haver uma estratégia e ela deve ser para o primeiro jogador, não para o segundo. Mais alguém vai querer sugerir alguma estratégia, alguma conclusão, nem que seja parcial? Pelo silêncio que eu ouvi antes, eu imagino que não. A Rita tá dando risada, que ela tá vendo as câmeras, eu tô vendo meus slides. Pela cara da Rita, eu acho que ninguém quer falar. Sem problema. Mas, bem, vou contar para vocês, né? Depois do último encontro, eu troquei várias mensagens pelo WhatsApp com o Galhardo. E aí eu queria contar um pouquinho de como foi a estratégia dele, na verdade. Ele me contou um pouquinho das coisas que ele estava rabiscando e tal. E olha só, então, investigando um pouquinho o jogo, o Galhardo me mandou um arquivo com essa rabisqueira aí. Eu imagino que esteja difícil de ler para vocês, mas foi quase que intencional colocar desse jeito, porque para dar um pouco a dimensão de quanta informação tem aí, né? Não é pouca informação que está representada nesses rabiscos aí que o Galhardo fez. Galhardo, dá uma explicadinha que tipo de coisa é isso, só para a galera entender. Então, é uma árvore de possibilidades que eu fui fazendo, né? Então, o primeiro jogador, espero que dê para todo mundo enxergar os números que tem aí, né? Então, o primeiro jogador joga 1, o segundo jogador joga 2. O primeiro jogador tem duas possibilidades. Ou ele vai para a perna do 4, aqui do lado esquerdo da tela, ou ele vai para a perna do 3, que fica mais do lado direito. E vocês podem perceber que a perna do 3 aqui do lado direito é uma confusão, né? Então, é enorme isso. Mas na perna do 4, a perna do 4 é bem pequenininha. E vocês podem perceber que se o jogador 1 joga 4, mesmo que o jogador 2 jogue 7,
para vencer é só o jogador 1 jogar o 1, né? Porque 4 mais 7 dá 11. Então ele escolhe o 1, e ele escolhendo um próximo jogador ou segundo jogador só pode escolher ou 9 ou 8, e o primeiro jogador ganha. Perfeito, galera. Eu vou explicar melhor isso daí com uma letra um pouquinho maior. Por favor. Para todo mundo acompanhar. Mas você falou muito bem, Galhardo. Olha como o braço do 3 é um caos, né? Sim. E olha, eu grifei de vermelhinho ali no seu desenho, né? As partidas que chegaram no fim. Ali, os que estão com risquinho vermelho são as que terminaram. As outras não estão nem terminadas, gente. Então, essas partidas que não tem um risquinho vermelho embaixo iriam se desdobrar em mais e mais e mais e mais jogadas. Então, esse diagrama do Galhardo nem chegou até o fim ainda e já está desse tamanho, né? Então, eu vou mostrar esse mais ou menos um raciocínio meio parecido com isso que o Galhardo fez. Eu estava começando a fazer aqui na minha casa. Eu com a Rita, a gente foi para a lousa, que a gente tem várias lousas em casa, e a gente começou a rabiscar algumas coisas muito parecidas com isso. E aí, tentando procurar mais coisas, eu sentei no computador. Para quem não sabe, eu tenho um pouco de história com computação, com programação, né? Eu tenho um pouco de formação nessa área. E eu falei assim, não, eu vou resolver esse negócio. E aí eu tentei fazer um código, um algoritmo, que listasse todas as possíveis partidas. Em que os jogadores fossem só um pouquinho espertos. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, assim, se algum dos dois jogadores tem a chance de ganhar, ele vai lá e ganha. Ele não come bola, ele não marca bobeira, se ele tiver a chance de ganhar na jogada dele. Então, eu falei assim, vou listar todas as possibilidades nesse caso. Não deu. Não funcionou. Eu fiz algoritmo aqui, rodei, aí dava erro, aí não chegava no fim, era um caos. Aí eu fiquei reclamando, aí a Rita me socorria, olhava o meu código e tentava achar um erro e tal. E aí eu percebi uma coisa, eu percebi que na verdade esse jogo permite que você entre em ciclo. Você pode começar a jogar e de repente você pode voltar para uma posição que você já tinha passado. Então, sei lá, eu tô jogando eu com a Rita e em algum momento a Rita mostrou 4 dedos, eu mostrei, sei lá, 3 dedos. E aí o jogo anda e pode acontecer da gente voltar a ter 4 dedos e 3 dedos de novo. E aí o jogo pode ficar se repetindo. Então eu posso ter partidas infinitas. Porque isso pode ficar se repetindo, ele pode ficar voltando em coisas que a gente já fez. Aí eu falei, tá, então beleza. Então agora eu vou fazer um código que os jogadores são um pouquinho espertos, né? Quando eles podem terminar, eles vão lá e terminam. E que, se for formar algum ciclo, o código para. Ele não deixa os jogadores voltarem no ciclo. Então, ele só anota partidas que não tenham ciclos. Assim, e a coisa vai melhorar, né? E melhorou, viu, gente? Melhorou. Mas olha só que número impressionante. Com essas regras, é possível ter 2.895 partidas diferentes. Que chegam em zero, que terminam. Então, isso sem contar as que tem ciclo, né? E considerando que os jogadores, quando eles podem, eles vão lá e terminam a partida. Quando eles têm a oportunidade, eles vão lá e aproveitam a oportunidade. Isso dá quase 3.000 partidas diferentes para um jogo aparentemente tão inocente quanto esse. A menor das jogadas, a menor das partidas termina em só 5 jogadas. Que tá lá naquele bracinho que o Galhardo comentou, lá, aquele bracinho do 4, o bracinho que estava na esquerda da tela, aquele bracinho lá talvez termine em exatamente 5 jogadas. Se todo mundo jogar, pum, 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 bonitinho, dá 5. E o maior deles tem 44 jogadas até chegar no zero. Isso com os dois jogadores aproveitando qualquer chance que eles tenham para marcar zero, né? Eu não estou considerando o jogador que está dormindo, que está marcando bobeira lá. E aí a Rita falou, isso foi a ideia da Rita. Ela falou assim, mas então dessa lista toda sua que você tem, quantas que são vitórias do primeiro e quantas que são vitórias do segundo? E aí olha só que dá uma divisão quase igual, gente. São 1.449 dessas possibilidades resultam em vitória do primeiro e 1.446 resultam do segundo. Então é que sim, é quase perfeitamente equilibrado.
se todas essas possibilidades tivessem a mesma chance de ocorrer. O que não é o caso, porque a gente não está sorteando jogadas, né? As jogadas são intencionais, as jogadas têm escolha, então elas não têm a mesma chance de ocorrer. Mas enfim, são números que dão uma ideia geral de como que é a cara desse jogo aparentemente simplesinho, como que esse jogo pode ser muito mais complexo do que estava se imaginando de cara. Conclusão. Tá, vendo só isso que eu mostrei e só aquilo que o Galiardo mostrou, eu não vou voltar a falar até pelo menos uma pessoa expressar a sua opinião sobre agora. Quem que vocês acham que tem mais chance de ganhar, o primeiro ou o segundo jogador? Tem pessoal sim. Pessoas balançando a cabeça na câmera, segundo a Rita. Eu não estou vendo câmera, eu estou vendo meus slides só. Por falta de candidatos, eu vou ser forçado a sortear aleatoriamente o Sérgio. Eu vou querer saber a opinião agora, Sérgio. Qual dos dois jogadores parece para você que poderia ter uma estratégia vitoriosa? Não, eu diria que aquela brincadeira de primeiro joguinho lá de correspondência que a Zamira mostrou hoje, que sem muitas intenções, não sabia que ia levar a essa situação, sinceramente. E vive a nossa matemática, hein? Ou mais especificamente, a matemática que você conseguiu usar para poder fazer essa análise que você fez. Parabéns. Mas eu não arriscaria, não. Eu digo que está muito... A probabilidade de você sendo o primeiro e por isso ganhar, ou sendo o segundo, acho que está muito próxima. Não arrisco mais. Teve um momento que eu achei que o Galhardo teve intuição, mas agora eu estou neutro. Não teria essa tendência não para afirmar o primeiro ou o segundo, não. Acho que quem vai ganhar quem tiver realmente mais tirocínio e até experiência, porque a própria Zamira hoje mostrou que ela joga mais rápido, ela optava por resultados mais rapidamente que os outros. Quer dizer, a experiência acaba influenciando mesmo, né? Ô, Léo. Fala, Rodrigo. Léo, eu acho que, pensando no que o professor falou agora, não teria que considerar alguma outra variável, como tempo de reação. Posso estar falando bobagem, não sei se eu entendi direito o jogo, porque parece-me, como você falou, que ele entra num ciclo, eu não sei se dá para, no ciclo, né? Não sei se dá para prever né? E as probabilidades estão tão equilibradas de acordo com a análise que você fez ali, né? Mas esse tempo aí como o professor falou, uma teoria de propagação de erro, eu não sei se é isso que ele poderia chamar, eu não sei, eu não arriscaria também em falar em que um ou outro, né, ganharia, eu acho que tem que considerar o erro aí, né? A teoria de propagação do erro dos jogadores. Legal. Interessante as duas observações, gente. Deixa eu comentar um pouquinho por alto, só porque eu imagino que eu devo ter dedicado um pouco mais de tempo a pensar sobre esse problema do que vocês, né? Como eu propus, eu imagino que eu queimei um pouco mais de caloria em torno disso. Apesar de que o Galiardo, a gente já vai ver daqui a pouquinho, ele achou a resposta. Eu acho interessante duas coisas. Primeiro, que assim, o jogo não envolve sorte, né? Então, dá para você traçar estratégias. O que acontece, por exemplo, em um jogo como o xadrez, né, que é muito complexo, é que como o número de respostas é muito grande, você teria que ter estratégias muito complexas. Então, ainda se acredita que no xadrez, cedo ou tarde, vão encontrar alguma estratégia vencedora. Só que essa estratégia provavelmente vai ser extremamente complexa. Uhum. Então, é humanamente inviável você implementar ela, porque você teria que considerar tantos casos que não tem jeito. O jogo Go, que eu mencionei, o jogo chinês, é a mesma coisa. O jogo tem regras absurdamente simples, só que são tantos possíveis movimentos que é não só humanamente impossível, como computacionalmente impossível você manter o controle sobre tantas possibilidades assim. E aí você acaba tendo que ter estratégias
que começam aí na linha que o Rodrigo tá falando, né, de, sei lá, ver qual que é a reação do seu adversário e tentar levar isso em conta, e aí você tem que se ajustar de acordo com a resposta do adversário, falar, puta, eu não esperava que esse adversário fosse fazer uma jogada tão estranha como essa, aí você tem que se ajustar a isso, enfim, a coisa vai ganhando complexidade. Nesse jogo, apesar desses números que eu tô mostrando aí na tela serem meio grandes, ele ainda é um jogo relativamente limitado. Então é possível sim. Eu vou mostrar agora para vocês. Bem, a conclusão que eu gostaria de falar também é a seguinte. Esse jogo dá para ser jogado por crianças, né, gente? É o jogo que envolve soma, mostrar dedinhos e fazer uma escolha entre duas opções. Então é um jogo que, é claro que a gente não vai ter essa discussão que a gente está tendo aqui com as crianças, né? Mas é perfeitamente acessível para elas, né? E a conclusão que eu vou mostrar agora não é uma conclusão tão difícil assim não, viu, gente? Olha só. A conclusão é sim, o primeiro jogador pode vencer sempre. É só ele seguir a estratégia ao lado. Que é basicamente o que o Galhardo falou que estava lá no diagrama dele. Então eu redesenhei o diagrama do Galhardo em fonte um pouquinho maior e com foco só no que interessa pra gente. Então olha só, se o primeiro jogador... Você está vendo meu mouse, Rita? Sim. Então se o primeiro jogador... Bem, ele tem que jogar 1, né? Na primeira jogada. Aí o segundo jogador tem que jogar 2 na segunda jogada. Na terceira jogada, voltou pro primeiro. E é assim, ó, não vale a pena ir lá pro 3. Esquece, joga no 4. Então se você é o primeiro jogador, você joga no 4. O segundo jogador pode responder com 6 ou com 7. Se ele responder com 6, puf, o primeiro vai ganhar na próxima. Então, espera-se, né, que o segundo jogador jogue no 7. Mas se ele jogou no 6, beleza, o primeiro ganhou. Se ele jogar aqui no 7, esquece a opção para cá, ó, esquece o 2, que seria resultado do 12, né, que seria a consequência do 12. O primeiro jogador deve jogar no 1. Se ele jogar no 1, acabou o jogo. Porque o segundo jogador pode jogar só 8 ou 9. E aí o primeiro jogador, pluft, nos dois casos, ganha no 0. Então, se o primeiro jogador empurrar o jogo para esse lado, acabou. O segundo jogador não tem escolhas que de fato salve ele de perder daqui a algumas jogadas. Então pode ser que ele consiga empurrar o jogo por mais 2 jogadinhas extra. Mas já era, ele vai perder. Não tem saída, ele vai ser levado à derrota. Vocês conseguiram entender? Alguém quer perguntar? Alguém não ficou claro para alguém? Ótimo. O primeiro jogador teria que jogar 1, né, Léo? É isso? Aí ele vai ganhar sempre. Então é isso que você concluiu, é isso? O primeiro jogador tem que jogar 4, né? Porque o 1 não é opcional, né, Rodrigo? 4, perdão. Isso. Mas aí ele jogando o 4, com certeza ele vai ganhar, porque os caminhos são esses, né? Exatamente. Ele tem que jogar o 4 e depois talvez ele tenha que jogar aquele 1 de novo, né? Tem que ser outra decisão esperta dele. Se ele jogar o 2 ali, a coisa também fica bagunçada. Se ele jogar o 1 ali, ele leva de novo, né? Aqui nessa posição ele tem que lembrar de jogar o 1 e não jogar o 2. Pelo que eu entendi, você achou um dos caminhos possíveis em que o jogador sempre vai ganhar, o jogador 1 sempre vai ganhar. Isso. O primeiro jogador sempre vai ganhar, exatamente. Dentre as N possibilidades, se ele jogar, como nós falamos, 4, esse é um caminho que garante que ele vai ser sempre vencedor, isso? Exatamente, Rodrigo, exatamente. Eu não sei dizer o que acontece se ele escolher 3. Tá. É aquela parte lá da árvore do Galhardo que a gente nem terminou. Ele não terminou e eu também não terminei aquilo lá, não. E que vai desdobrar naquelas 2.000 e lá vai cacetada, né? Posso fazer só um comentário, Léo? Vai lá, Galhardo. Legal, Léo, obrigado. No caso, Rodrigo, se o primeiro jogador se engana e joga 3, o segundo jogador, sabendo jogar, ele tem um caminho vencedor também. Só que o caminho vencedor dele é muito longo. Tá? Olha só. Daí, eu consegui chegar num caminho vencedor. Mas, assim, são 40, é o que o Léo falou, são muitas jogadas. Então, para o segundo jogador conseguir guardar essa sequência, né, é muito complicado. Então, o primeiro jogador sabendo jogar, ele sempre vai ganhar. E ele não só tem que guardar, né, Galhardo, como ele ainda depende do primeiro jogador jogar errado, né, digamos assim. Dá a chance para ele jogando 3, né? Não, isso só vai acontecer se o primeiro jogador jogar o 3.
Perfeito. Por isso que é importante, é como você falou, não tem sorte, né, o azar. As pessoas começam a jogar, elas começam a observar esse tipo de coisa, né, e aí eles particularizam e forçam, né, a ter esse caminho sem como ganhar, né. Por isso que o jogo, Exatamente. né, o jogo, o dinheiro, né. Oi, Mário. Tá, Rodrigo, desculpa. Eu queria comentar que o jogo realmente começa no 3, pois se os jogadores estão obrigados de fazer um primeiro e 2 depois, o jogo, na realidade, começa no 3, e depois você escolhe ao acaso, né, a ordem, quem começa. Perfeito, né? Em termos de probabilidade, as duas primeiras jogadas são um evento certo, vamos dizer assim. É fato que vai acontecer aquilo. Aí a probabilidade, né, a chance começa a acontecer a partir da terceira jogada, isso que o Mato está dizendo, né? Isso, mais técnico ainda, isso. Exatamente, exatamente. E veja que a jogada não é escolhida ao acaso, né? Mas você passa a ter múltiplas possibilidades a partir da terceira jogada. Ah, entendi. Posso falar? Claro. Eu estava vendo vocês falarem do jogo não ser um jogo de azar, e lembrei que um escritor falou que o xadrez, e eu estou vendo que esse jogo também é um jogo que a gente considera como diálogo verdadeiro. Você só pode tomar uma decisão a partir do que você tem antes. Então, você vai tendo o diálogo verdadeiro. Eu acho muito bacana a gente pensar assim, porque é um jogo bem interessante. Gostei de aprender. Ah, que legal. É uma analogia interessante essa do diálogo. Nunca tinha pensado. Uma analogia bonitinha mesmo, legal. Não sei se foi o Foucault que falou, é um desses... Deu uma instabilidade que caiu, mas voltou já. Perfeito, perfeito. Então, na verdade, era isso que eu queria mostrar. Esse era o meu último slide. Outros pontos assim que eu acho interessantes de pensar nesse jogo, só para não estourar meu tempo, a gente poderia, como o Mário falou, né, as duas primeiras jogadas é quase como se não fossem parte do jogo, né? E se a gente não começasse com 1 e 2? E se a gente começasse com outros 2 valores? Será que o primeiro jogador continuaria tendo uma estratégia vencedora relativamente curta como essa? Enfim, dá para se fazer 1 milhão de perguntas em torno desse joguinho simples. Eu acho que, desculpa, Leonardo, eu acho que ficaria bem mais louco, quizás, escolher 1 ou 2 no começo. Quem começa com 2, quem começa com 1. Você já poderia... você muda o balanço de poder no jogo, isso, né? Isso, claro, sim. Aumenta muito as possibilidades. Não, com certeza. Então, esse jogo, para mim, eu gostei muito dele porque ele tem esse quê simples, né, de ser basicamente soma. As regras são bastante elementares, assim, não tem nada muito estranho, nada muito místico, mas ele guarda uma complexidade bastante alta. E eu não sei como foi a experiência do Galhardo, acho que a gente não vai ter tanto tempo para ficar discutindo agora aqui, mas eu cheguei nessa estratégia vencedora depois de não muitas jogadas, assim, eu fiquei anotando no papel, fazendo rabisco e tal, e relativamente rápido eu notei, falei assim, opa, peraí, se eu vim pro 4 aqui eu tô ganhando bastante. Ah, tá, mas tem aquela possibilidade, putz, olha só, achei. Então é uma estratégia que me parece viável, até para alunos interessados, não muito velhos, jovens ainda do fundamental, me parece viável que você consiga começar a sentir o cheiro de que tem uma estratégia, talvez seja para cá, talvez seja para lá, talvez eles não consigam formalizar isso, mas me parece viável que os alunos encontrem esse caminho, sim. E era isso que eu tinha para compartilhar com todo mundo, gente.